Não, por exemplo, assim, quando se fala, que saudade aqui que eu tenho. Lembra do Clube do Bolinha? Nossa. Aham. Olha, deixa eu perguntar pra você, com vocês como ouvintes e telespectadores. Sejam sinceros. E de repente eu acho que eu posso, tá, Robson, falando sozinho e falar, não, esse Geraldo... Ele come mel estragado e vinho ruim e... Não. A televisão tá tão carente hoje que se acha... cada televisão tem o seu DNA. Vamos falar de Rede Bandeirantes. Você acha que um resgate musical, com histórias da música, novos talentos, de um Clube do Bolinha aqui, não voltaria a fazer sucesso aqui? É o que você falou, tem DNA pra isso. Popular. Não, tem DNA pra isso. Popular. Faz sentido. Até de um Boa Noite Brasil, de tantos outros. Como lá no SBT. Você imagina se o SBT inventar de voltar o SBT com o Porta da Esperança ou com o Viva a Noite. Nossa! O Porta da Esperança. O telespectador, Robson, São todas as coisas que as pessoas já sabem o que é. As pessoas estão saudosistas, elas estão querendo ver. É verdade. E a televisão não emociona mais, Robson. Menina, E perde muito hoje em dia pra internet, né? A gente sabe disso. Não tem. A internet virou uma concorrente forte. Né? Batendo de frente em questão de audiência, né? Então, Até por isso. Então cada um tem. Agora, falar da Band, quando eu falo da Band, eu lembro disso aí, do Bolinha. O Amado Batista conta uma história aqui do Bolinha, que ele pedia, pelo amor de Deus, pro Sérgio Reis trazer ele no Clube do Bolinha. Olha isso. E aí, o Amado, com o disco, aí veio aqui na Band, no primeiro programa. Não, você senta aí, Amado! Aí o Sérgio pra ele, por favor, ele canta bem, vem lá do Mato Grosso, papapá. No 5º programa, graças à insistência do Sérgio Reis. Ô, menino! Mas quantos talentos naquele palco nasceram? Nossa, mano, eu vi tanta coisa. E graças a vocês aqui da Band, eu contei uma história aqui. Eu contei aqui a história da Zulu, aquela bolete que não ria. Foi mesmo. Outra grande história que você contou. E mesmo. você foi, eu lembro, que você foi na assistia. casa dela. Cara, claro. Você foi na casa dela, num bairro afastado de São Paulo. Você tá vendo, Paulo, como as histórias marcam? Cara, a mulher... você acha que eu não vi porque eu fiquei curioso? Eu que trabalho nisso há mesmo tempo que você, 35 anos, eu não conhecia a história dela. Da Perla. Da a acumuladora de... Nós tiramos 6 caçambas de lixo da casa da Pela. Nossa. Gente do céu. Ela da Pela eu não peguei tudo, ela era acumuladora? Acumuladora, Sim, mas aí cara, nós que pegamos, Robson, e falamos, olha, quantas pessoas que têm problema disso? É uma doença. Isso. Mas a aí- própria pessoa não sabe muitas vezes. A minha mãe tem um pouquinho disso. Todos nós temos, né? Temos, claro. Mas, por exemplo, a Perla perdeu a mão, ela Sim. só acumulava. Sim, eu não sim. sabia disso. E Cara, contou uma baita história dela lá, cara. Vocês tiraram o caminhão de lá? Tiramos lá e Gente. levamos lá uma pessoa, ajudou, e a casa dela tá limpinha até hoje. Ai, Mas aí graças a Deus. contamos a história. As pessoas gostam de ouvir histórias. Esse Cantora contador de Pela. histórias é uma marca que você tem. O rádio que deu, tá? Então, como O é que começa rádio. isso? Começa que quando, como repórter policial, eu falei assim, bem, eu não posso imitar Gil Gomes, nem Pinheiro Alves, nada. O que eu vou fazer no rádio? E eu comecei a contar, mas infelizmente, com um caso de crime, as histórias. Porque eu ficava, ia no plantão, ia direto com tudo que eu sofri um acidente dentro de uma viatura da Polícia Militar, uma troca de tiros. Eu era louco, xarope. Eu era... Acidente. Eu era uma mistura de... Imagina se o Neto fosse repórter policial. Tava morto. Não pode, é proíbo. Morto. Não pode mesmo. Entendeu? Então eu era um misto de Datena misturado com Neto, Alborguete, bato no liquidificador. Era terrível. E aí eu comecei a contar essas histórias policiais dos crimes. Isso No rádio. no rádio. Era como se fosse um radionovela. Com sonoplastia, eu tinha um sonoplasta. Eu comprava os discos de vinil quando saíam os filmes de Histórias reais. histórias reais. Você sabe que as pessoas fazem isso em podcasts, né? Sim. Contando E aí, histórias, crimes. mas os caras fazem podcast, desculpa, Geraldo, eu não posso responder por você, mas assim, nós somos parceiros. Né? O que os caras fazem podcast é o... O que? Esse é um programa de rádio, É pô. rádio, Não cara. me pergunte sobre o podcast. Porque Não tô criticando. não é crítica, mas tem os caras que fazem muito bem, mas é rádio. mas tem algumas pessoas que brincam. Eu já falei, isso aqui é muito sério. Microfone com é certeza. coisa séria. Não vem falar que ele tá fazendo... Não é podcast. É o cara o cara quer aparecer, o cara quer surfar. seguidor. É seguidor, não, mas... Já deve ter ido em muitos e aí... Não vou. Não vai, né? Eu Não já vou. fui em alguns aí. Não vou, o cara não sabe abrir a boca, abre o microfone e Você vê não essa vai, luzinha. Geraldo? Não vou. Eu só Cara, vou é com mesmo, quem não tem tinha visto. conteúdo. Sim, Com claro. quem você sabe, com quem tem história, o cara respeita isso aqui, é ok. Ok. É legal.
Isso aqui é uma troca. Eu tô aprendendo pra caramba com vocês aqui. Fora a minha satisfação, vocês estão realizando meu sonho de estar aqui. Agora, tem gente que é vazio. E aí, eu tava vendo uns 2 podcasts aí. Falei, como que pode uma porcaria dessa ser chamada? É uma desonra a nós, radialistas. Ao microfone, né? Não dá. Eu entendo que eu já me deparei com casos. Não. Tem, a gente vê de tudo. Mas, agora, mas tem gente legal. Tem gente legal, tem gente que leva muita coisa, que já fez rádio, por exemplo, leva muita coisa do rádio pra internet. Gente que fez televisão e leva, né? Vocês são os primeiros a saberem. Só que eu não posso falar porque o pessoal copia. Amanhã, depois de muita insistência, porque 2 anos eu falei, não quero fazer, então eu acho esse negócio de podcast chato. Não, filho, fica tranquilo. Não vou, filho. O filho tá aqui falando, Brasil. Começou, não para mais, bicho. Ai, radialista, nós? Começou, não para. Se não apertar esse botão e tirar fora do ar, nós fica aqui. Exatamente. Levante de madrugada. Não para mais, vai contar. Não, amanhã eu tô lançando no meu canal o meu podcast. Opa! Mas aí... É isso. Tem a TM, tem o carimbo. Você acha que vai ser tem o carimbo. Você acha que vai ser mais um podcast de... Não, acho que você vai pra vertente popular, que é mais a sua cara. Mano. Você vai contar a história lá também? Uma coisa muito popular, deve ser. Eu não, eles. Pessoas? Então eu posso dizer o seguinte, você vai arrebentar, bicho. Eu sempre me pergunto, sempre, Robson, quando eu gravava aquelas matérias que você assistia, eu ficava sexta, sábado, antes do domingo, assistindo, falava, isso aqui como telespectador, não, isso aqui não tá legal, isso aqui, eu voltava a fita, eu sou muito, eu fiquei hoje assistindo. Dá até vontade de falar, porque vocês são tão bacanas, mas assim, é um podcast, primeiro, que vai chocar. Não sei se as pessoas vão entender. Nossa. De verdade. Nossa, tão diferente, rapaz. Muito. Caramba, muito, exato. Não tá é pronto, amanhã tá no ar. Tá prontíssimo. Uau. Prontíssimo. Nossa. Vamos ver, Paulo. Qual que é o canal? Onde eu acho, então? Qual que é o canal do pai, filho? Qual que é o canal? @Geraldo Luiz Canal. @Geraldo Luiz com esse canal.